Pense comigo. Quantas vezes você já olhou para a vida e se perguntou por que pessoas arrogantes, injustas e más parecem prosperar, enquanto aqueles que buscam viver com integridade enfrentam lutas e provações? Imagine ver diante de si inimigos que zombam de sua fé, que agem com prepotência como se Deus não estivesse vendo, e ainda se vangloriam de sua maldade. É exatamente sobre isso que o Salmo 10 fala. E hoje, aqui no canal Propósito Divino Salmos, vou conduzir você por uma jornada espiritual profunda, revelando como esta oração pode destruir a arrogância dos seus inimigos e restaurar a sua paz. E quero que você fique comigo até o fim, porque a última revelação que eu vou compartilhar é a mais poderosa de todas e poderá mudar completamente a forma como você vê a ação de Deus na sua vida. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu profetizo sobre você e sobre a sua casa. Que a mão poderosa do Senhor o envolva agora, quebrando toda seta do inimigo, silenciando toda palavra contrária e desfazendo toda trama que se levantou contra o seu nome. Que os ventos soprem a seu favor e que a vitória que vem de Deus seja manifesta ainda nesta semana. Mas antes de mergulharmos nessa revelação, já peço que você escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, conforme João, capítulo 17, versículo 7. Isso não é apenas um gesto, é um ato público de fé e compromisso. O Salmo 10 começa com uma pergunta inquietante. Por que, Senhor, tu estás longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Esse versículo reflete a sensação de abandono que muitos de nós já sentimos. É como se o salmista estivesse dizendo: Deus, meus inimigos estão se exaltando e o Senhor parece silencioso. Aqui vemos a realidade de um coração aflito, que vê os arrogantes perseguindo os mais fracos e acredita que a justiça de Deus está demorando a agir. O Salmo 10 nos revela um retrato nítido da arrogância humana. Uma arrogância que nasce da ilusão de impunidade. O ímpio, diz o texto, se gloria dos desejos da sua alma, abençoa o ganancioso e despreza o Senhor. Isso significa que a raiz dessa arrogância está no orgulho e na rejeição de Deus como autoridade suprema. Agora, permita-me fazer uma pergunta direta a você. Quantas vezes no silêncio do seu coração você já desejou que Deus agisse imediatamente contra alguém que lhe fez mal? É natural clamar por justiça, mas o Salmo 10 nos ensina que Deus age no seu tempo perfeito. E quando ele se levanta, nenhum soberbo pode permanecer de pé. O texto também descreve como o arrogante trama contra os inocentes, se esconde como um leão à espreita, esperando o momento para atacar. É uma linguagem forte que mostra que a prepotência dos ímpios não é apenas verbal, mas também estratégica. Eles pensam, planejam e executam o mal com frieza. Mas há algo que esses arrogantes esquecem: o Senhor vê todas as coisas. Ele não é indiferente às lágrimas do justo, nem surdo às orações daqueles que o invocam. E é por isso que hoje nós vamos transformar este salmo em uma oração poderosa. Você vai declarar em fé que toda arrogância que se levantou contra você será quebrada. Você vai clamar ao Deus que vê, que julga e que liberta. Você vai se alinhar com a verdade de que a vitória não depende da força do seu braço, mas da mão forte do Senhor. Quando lemos o Salmo 10 com atenção, percebemos que ele é mais do que um desabafo. Ele é um retrato espiritual da arrogância e, ao mesmo tempo, uma declaração de fé no Deus que julga com justiça. O salmista descreve o inimigo como alguém que se gaba de seus desejos egoístas, que despreza o Senhor e diz em seu coração: Deus não se importa, Ele não verá. É exatamente esse tipo de soberba que o Senhor promete derrubar. Essa atitude não é nova.
Desde os tempos antigos, homens e mulheres têm se levantado contra Deus, acreditando que seu silêncio significa ausência. Mas digo a você que o silêncio de Deus nunca é sinal de inação. Muitas vezes, o tempo em que ele observa, pesa corações e prepara um julgamento perfeito, como disse o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O salmista fala de como o arrogante embosca o inocente como um caçador no esconderijo. Essa imagem me remete a registros históricos do Oriente Médio Antigo, onde caçadores se disfarçavam, ficando imóveis por horas, até que a presa estivesse vulnerável. Assim também agem nossos inimigos espirituais e muitas vezes humanos. Eles observam, esperam a fraqueza e então atacam. Mas a Bíblia é clara. O Senhor é refúgio para o oprimido, fortaleza em tempos de angústia. Aqui está o ponto que quero que você guarde. A arrogância é um espírito, não apenas uma atitude. E como espírito, ela pode ser quebrada pela autoridade do nome de Jesus. É por isso que, ao orarmos o Salmo 10, não estamos apenas repetindo palavras antigas, mas estamos invocando a mesma presença e justiça que agiu na vida do salmista. Quando você declara essa oração, você está, na verdade, chamando o Deus eterno para entrar na sua batalha. Agora, quero que você feche os olhos, a menos que esteja dirigindo, e ore comigo este trecho inspirado no Salmo 10. Senhor, Tu vês a aflição do meu coração. Não permitas que a arrogância dos meus inimigos prevaleça. Levanta-te, ó Deus, e manifesta o Teu poder contra aqueles que dizem que Tu não intervirás. Mostra, Senhor, que Tu és o justo juiz e que a Tua palavra se cumpre sobre todos os que se levantam contra os Teus filhos. Pergunto a você, quantas vezes você já se sentiu emboscado, como se alguém estivesse apenas esperando uma oportunidade para ver sua queda? E quantas vezes essa pessoa parecia se exaltar com sua dificuldade? Quero que você escreva nos comentários, se sentir no coração, para que possamos orar juntos. O salmista também destaca que o ímpio pensa consigo mesmo: não serei abalado de geração em geração. Essa frase revela a ilusão da eternidade do mal. Mas a história, tanto bíblica quanto secular, nos mostra que nenhum império, nenhum poder humano ou espiritual, baseado na arrogância, sobrevive diante do Deus Todo-Poderoso. Babilônia caiu, Roma caiu, e todo orgulho que se levanta contra Deus cairá. Por isso, ao longo desta mensagem, quero que você mantenha a consciência de que a sua oração não é apenas um pedido, ela é um decreto, ela é um posicionamento de fé diante do tribunal celestial. E quando Deus dá a sentença, ninguém pode revogar. No coração do Salmo 10, encontramos um clamor que ecoa através dos séculos. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos aflitos. Essa súplica não é apenas um pedido, é uma convocação divina para que o Criador do universo se manifeste contra a prepotência humana. É como se o salmista estivesse tocando a trombeta no campo de batalha, chamando o general celestial para intervir. E aqui está algo que poucos percebem. Na cultura hebraica antiga, erguer a mão não era apenas um gesto de força, mas também um símbolo de julgamento. Quando Deus ergue a mão, Ele está dizendo: a minha autoridade vai decidir este caso. Isso é poderoso, porque nos lembra que nenhuma causa nossa é esquecida. Nenhum insulto que sofremos passa despercebido diante dos olhos daquele que é onisciente. O texto prossegue denunciando a mentalidade do arrogante. Por que despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu coração: tu não investigarás? Aqui está o engano fatal da soberba, acreditar que não haverá consequências.
Na minha pesquisa sobre a história de civilizações, vi como reis e líderes caíram no mesmo erro, agindo como se fossem intocáveis. O faraó do Egito, por exemplo, desafiou diretamente a autoridade de Deus. E todos conhecemos o desfecho no livro de Êxodo, capítulo 14. Afogado junto com seu exército no Mar Vermelho. Mas o salmista contra-argumenta com uma verdade imutável. Tu, porém, tens visto, pois atentas ao trabalho e à dor para os tomares nas tuas mãos. Essa frase é um bálsamo para a alma ferida. Deus vê a injustiça que você sofre. Ele registra cada lágrima. E o mais importante, Ele age. Quero que você entenda algo espiritual aqui. A arrogância é como uma fortaleza construída no coração do ímpio. E essa fortaleza só cai quando a presença de Deus entra em cena. Por isso, nossa oração não é apenas para que Deus nos console, mas para que Ele derrube as estruturas espirituais que sustentam o orgulho dos nossos inimigos. Ore comigo agora. Senhor, examina a obra das mãos daqueles que se levantam contra mim. Investiga cada ato, cada palavra, cada trama e quebra o poder deles. Eu te entrego, Senhor, a minha causa, sabendo que Tu és o juiz justo e que jamais abandonarás aqueles que confiam em Ti. Ergue a Tua mão sobre mim e sobre a minha casa, e que todo espírito de arrogância caia por terra, em nome de Jesus. Pergunto, você consegue lembrar de momentos em que Deus interveio de forma tão clara que até os seus adversários tiveram que reconhecer que foi o Senhor quem agiu? Se sim, testemunhe nos comentários. Isso fortalece a fé de outros irmãos e irmãs que estão passando por batalhas semelhantes. Chegamos ao ponto mais alto desta mensagem. Até aqui, caminhamos pelo cenário de injustiça descrito no Salmo 10, observamos a prepotência dos inimigos, ouvimos o clamor do salmista e sentimos o peso da espera pela intervenção de Deus. Mas agora, o tom muda. A partir do versículo 16, o texto se transforma em uma declaração de fé inabalável. O Senhor é Rei eterno, da sua terra desaparecerão as nações. Quando o salmista diz que o Senhor é Rei eterno, ele está estabelecendo um contraste direto com os poderosos da terra. Todo rei humano é temporário, todo império tem prazo de validade, mas o reino de Deus não conhece fim. É aqui que a arrogância se desmancha, porque nada que é construído sobre orgulho e injustiça permanece de pé diante daquele que reina para sempre. O texto continua: Tu, Senhor, ouves o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Esse é o ápice da revelação. Deus não apenas destrói a arrogância, mas fortalece aqueles que foram feridos por ela. É como se ele dissesse: eu não apenas derrubo o inimigo, mas também restauro o que ele tentou roubar de você. Historicamente, quando uma cidade era libertada do domínio de um tirano, o novo governante não se limitava a expulsar o opressor. Ele reconstruía os muros, restaurava as casas e garantia proteção aos cidadãos. Da mesma forma, quando Deus entra na batalha contra a arrogância dos seus inimigos, ele não age de forma parcial. Ele derruba, julga e reconstrói. Aqui está a revelação final que prometi. A vitória sobre a arrogância dos seus inimigos não é apenas a derrota deles. É a exaltação do nome de Deus através da sua vida. Ele permite que certos confrontos aconteçam para que, quando a vitória chegar, todos saibam que foi a mão do Senhor que agiu. O propósito não é apenas seu livramento, mas a manifestação pública da glória dele. Quero que você receba isso no seu espírito. O mesmo Deus que derrubou Golias diante de um jovem pastor chamado Davi é o Deus que hoje se levanta para derrubar toda a altivez contra você. O mesmo Deus que silenciou o orgulho do faraó
É o Deus que vai silenciar toda voz que zombou da sua fé. E assim como o Senhor exaltou José no Egito, depois de ser humilhado e vendido, Ele também vai levantar você diante daqueles que não acreditaram no seu chamado. Ore comigo esta oração de encerramento, baseada no Salmo 10. Senhor, eu te agradeço porque Tu és Rei eterno. Tu ouves o clamor do meu coração e conheces minhas dores. Hoje eu coloco diante de Ti toda a arrogância que se levantou contra mim. Que caia por terra todo o orgulho, toda a prepotência e todo espírito de soberba que tentou me impedir de avançar. Fortalece o meu coração, Senhor, e cumpre o Teu propósito na minha vida. Que todos vejam e saibam que foi a Tua mão que me livrou. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu creio que Deus já me deu a vitória. E lembre-se, a sua fé move o coração de Deus, mas também inspira e encoraja outras pessoas. Antes de encerrar, eu convido você a se inscrever no canal Propósito Divino Salmos, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Isso não é apenas apoio ao canal, é semear a palavra de Deus para que alcance vidas que estão sofrendo caladas. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E nunca se esqueça, o Deus que reina eternamente é o mesmo que luta por você.